Então, na página 15, a visão dos pixels, a gente vai ver a aplicação de matrizes, tá? Então, para quem assistiu, acompanhou as aulas no Centro de Mídias, deve ter percebido que a professora, né, as professoras lá do Centro de Mídia, fizeram algumas atividades um pouco diferentes, né? Na semana passada, se eu não me engano, de pintar quadradinho. E a gente vai fazer isso hoje, tá? Então, na página 15, que começa aqui a visão dos pixels, virando a página, ele vai explicar, então, o que é o pixel, né? Que uma imagem, ela é formada por vários quadradinhos. Claro que hoje a gente está na era digital, hoje em dia não é mais esse tipo, né? Assim, é uma outra forma, tá? Mas antes, assim, era essa a resolução da imagem. Então, quanto mais quadradinhos a imagem fosse feita, melhor seria a resolução. Então, quando você ia comprar uma TV, você tinha que prestar atenção nisso. Ou quando você ia comprar uma câmera fotográfica, então tinha lá as especificações, né? E por que tinha essa diferença de valor? Por causa da resolução. A forma que ia sair a sua fotografia, né, ia dar diferença, tá? Por causa do tipo ali, da resolução que sairia, tá? Então, a resolução da fotografia, da imagem, de um desenho, enfim, né, de N coisas, ela é formada por vários quadradinhos. E esses quadradinhos têm certas posições, então a gente pode falar que são matrizes. Então, a combinação total ali, né, forma uma matriz, muitas vezes gigante, né, porque tem muitas linhas e muitas colunas, tá bom? Então, vamos lá. Eu já vou começar direto para o exercício 20, atividade 20. Considere uma foto de 7.1 MP de resolução, né, da resolução então de 7.1 seria 3072 por 2304 pixels, em que a linha 1000 da matriz seja formada apenas por pixels da cor verde, divididos igualmente entre 3 tonalidades em ordem crescente de posição nas colunas. Então, tem a tonalidade 1, tonalidade 2 e tonalidade 3. Assim, dos N elementos da milésima linha da matriz, os N sobre 3 primeiros são verdes na tonalidade 1, os N sobre 3 seguintes são verdes na tonalidade 2 e os N sobre 3 últimos são verdes na tonalidade 3. Nessas condições, qual será a tonalidade do pixel A e J, isto é, do elemento da matriz que ocupa a linha I e a coluna J, nos seguintes exemplos? Então, ele quer saber, para o elemento que tiver ali, né, o A1000,1000, ele é de qual tonalidade, depois o A1500 e assim por diante, tá? Então, se a gente quer saber a tonalidade desses caras, o que a gente vai usar então, né? Deixa eu pegar aqui uma cor para resolver. Bom, então vamos prestar atenção no seguinte. Eu tenho a imagem formada por 3072 por 2304, tá? O que isso significa então? Que a gente tem 3072 linhas e 2304 colunas, tá? Então, essa é a quantidade de linhas e essa é a quantidade de colunas. Se a gente tem N elementos na milésima linha, então, lá, imagina a matriz gigante ali com 3072 linhas. Na hora que a gente estiver na milésima linha, quantos elementos vai ter, né? É a quantidade de elementos que tem na coluna. Então, na milésima linha, né? Na hora que a gente desceu até a milésima linha, vai ter ali quantos elementos? 2304. Então, o N aqui, ele é 2304, que é a quantidade de elementos que tem ali naquela linha. Aí, eu dividi essa linha em 3.
né? Então, tem a primeira parte, a segunda parte e a terceira e última parte. Então, N sobre 3 primeiros, o que que significa isso? Se o N é 2.304, então é só fazer 2.304 sobre 3, tá? Quando a gente divide, faz essa divisão aqui, vamos ver quanto que vai dar. 2.304 dividido por 3, dá por 7, que é o 21, baixo 0. 20 dividido por 3, vem o 18, depois o 4 aqui por 8. Então, é 768. Então, significa, né, que do primeiro elemento ali, né, na primeira coluna até 768, ele vai ter a tonalidade 1. Então, aqui, né, do primeiro elemento até o 768, vai ter a tonalidade 1. Depois, quando que vai começar a tonalidade 2? Então, o próximo, né? Então, 769 até chegar em qual? Né? A gente vai somar 768 mais 768 para saber. Ou vezes 2, né? Dá no mesmo. Então, 16, sobe 1 aqui, dá 13, 14, 15. Então, 1.536. Eu ia falar 15 mil, olha lá. 1.536. Quem que vai ser aqui, então, né, a terceira parte que foi dividida? O próximo elemento, então, 1.537 até o último. Quem que é o último, né? É a última coluna, 2.304, tá? Então, essa é a divisão. O que que ele quer saber? Qual é a tonalidade de um elemento que tá nessa posição? Lembra que tem o primeiro que indica a linha e o segundo que indica a coluna, né? Ou, né, às vezes, na maioria das vezes, aparece como IJ, tá? Então, na milésima linha, que é a linha que a gente tá, né? Mas eu quero saber quando tiver na milésima coluna 1000, qual vai ser a tonalidade? Bom, a tonalidade 1 não é do primeiro até o 768? Então, esse elemento tá aqui? Não. A tonalidade 2, ela é do 769 até o 1536. Então, a coluna 1000 tá aqui dentro? Tá. Então, esse daqui é tonalidade 2. Vamos para a letra B. Quero saber, né, milésima linha, que é a linha que a gente tá mesmo, só que coluna 500. Então, vê onde que tá o 500? Tonalidade 1, 2 ou 3? 500 tá aqui, né, entre 1 e 768. Então, aqui é a tonalidade 1. E o último item, né, milésima linha, só que a coluna é 2000. Onde que tá o 2000, então? O 2000, ele tá aqui, ó, entre o 1537 e o 2304. Então, aqui é a tonalidade 3, beleza? Então, esse daqui é o exercício, é a atividade 20. Depois, os próximos, o 21 e o 22, são bem parecidos. Também vão falar, o 21 vai falar de tonalidade, o 22 também de tonalidade. Aí eu vou deixar para vocês tentarem fazer, tá? Mas lembrando que não vai precisar entregar, tá bom? Mas daí depois, quem tiver dúvida, quiser perguntar, pode perguntar, mas não vai precisar entregar. Aí faz na apostila mesmo. Dando continuidade, agora a gente vai para outra parte, na página 18, que é matrizes e o princípio da tomografia, tá? Então, na página 18, ele vai explicar aqui como que funciona a tomografia. É assim, né? Vocês que estão no ensino médio
Talvez a maioria, né, das perguntas que eu escuto muitas vezes para que serve tal coisa? Onde que eu vou usar? Enfim, né? Talvez você não use diretamente, que nem a matriz, né? Você não usa diretamente, mas pode ter certeza que se você tiver alguma coisa que quebre na sua casa, talvez a pessoa, o técnico lá que for arrumar, ele vai ter um entendimento de matriz. Claro, você não vai chegar pro técnico e falar assim, ah, isso daí é matriz, né? Ele não vai falar que é uma matriz, né? Ele não vai saber que é, talvez saiba que é esse nome, mas ele usa uma matriz, tá? Programador de computador, faz, né, alguns programas para internet, faz jogos, é pura matriz, porque ele sempre vai dar condições, ele vai falar onde está localizado tal personagem, tudo por linha e coluna, tudo por posição, tá bom? Vai falar esquerda, direita, em cima, embaixo, enfim. Então, a tomografia, né, que é quando é um aparelho que nem tá aí no desenho da apostila, que entra a pessoa assim, né, deita tipo numa cama, eu nunca fiz, tá? Mas eu sei que é assim. Deita numa cama e você entra numa máquina e a máquina faz ali, né, é tipo um raio-x, só que ele é um raio-x que pega assim mais profundamente, tá? Ele vai ver coisas que o raio-x assim não vê, não consegue ver. E a tomografia, ela tem esse tal, usa um pouco de matriz. Como que sai as imagens na tomografia, né? Na página 19 tem aqui mais ou menos desenhado como sai. Mas, né, claro que o jeito que está desenhado aqui não parece tanto matriz, não parece tanto uma tabela grande. Mas a gente vai tentar usar esse entendimento de tomografia para estudar as matrizes. Então, na página 20, tem dois exemplos aqui, ó. Esses dois exemplos daqui de baixo, eu vou fazer com vocês, eu vou explicar o que significa, tá? Então, na página 20, tem esses dois exemplos. Eu vou explicar de novo para vocês. Então, a gente tem aqui um quadradinho 3 por 3. Por que ele é 3 por 3? Porque ele tem 3 linhas e 3 colunas. Aí a gente tem aqui em volta dele alguns números anotados, né? O que significa esses números? Que então, assim, eu tenho a linha e tenho a coluna. Então, por exemplo, na primeira linha, como eu tenho o número 3, então significa que nessa linha eu tenho que pintar, né, 3 quadradinhos. Então, tá vendo? Já está pintado. Na segunda, 0, por isso que não tem nenhum pintado. E aqui na última, um quadradinho. Mas aí assim, né? Como aqui são 3, beleza, você pintou todos, né? Tem 3, aqui nenhum, né? Tranquilo. Só que na última, só um vai pintar, né? Como que você vai saber qual que você tem que pintar? Você tem que olhar aqui a informação das colunas. Como aqui ele dizia que só podia pintar um quadradinho, já tinha um pintado, né? Então, não seria esse. Como aqui também só pode pintar um quadradinho, então, né, já tinha um pintado, não tem o que fazer. Agora, no do meio, eu tenho que pintar 2, então tinha que ser esse mesmo, tá? E a gente consegue escrever isso na forma de uma matriz. Então, assim, a pessoa que vai fazer a programação lá, ela não vai ficar pintando um monte de quadradinho. Ela vai escrever uma matriz, tá? E a matriz, a gente só usa número 1 e número 0, tá? E eu coloco o que, então, né, quando? Eu coloco o número 1 quando tiver pintado e coloco o 0 quando não estiver pintado, tá? Simples assim. A gente só vai usar 1 e 0. Então, como na primeira linha tá tudo pintado, eu coloco tudo 1. Na segunda linha não tem nada pintado, então eu coloco tudo 0. E aqui, né, não tá pintado, então 0, 1, 0. 0, 1, 0. Beleza? E o segundo exemplo, a ideia é a mesma, tá? Vamos para a prática aqui, ó. Vou fazer a atividade 23 na página
21. O meu já tá pintado, vou mostrar rapidão aqui pra vocês. Então, é esse daqui, ó, tá? Que a gente vai fazer. Atividade 23. Determine as regiões escuras de cada caso seguinte e escreva também uma matriz associada à composição. Então, a gente vai pintar quadradinho e escrever matriz, tá? Só isso. Então, repara que tá em vermelho, né? Em cima e aqui do lado, a quantidade de quadradinhos que a gente vai ter que pintar. Então, aqui, na coluna, então aqui eu não vou poder pintar nenhum, né? 0. Aqui eu vou poder pintar um só, e aqui eu vou poder pintar 2. E aqui, olhando pelas linhas, eu tenho que na primeira linha eu só vou pintar 1, na segunda linha eu vou pintar 2, e na terceira linha eu não vou pintar nenhum. Como que eu faria, né? Para ser mais fácil. Se tivesse algum que tivesse que pintar os 3, então você vai lá e pinta tudo, né? Bem mais fácil. Mas nesse caso, não tem, né? Nenhum número 3. Então, a gente vai, em vez de começar pelo número maior, a gente vai começar pelo número menor. Eu faço assim, né? Vocês estão com um lápis aí. Então, onde tá 0, eu não posso pintar. Então, eu faço bem fraquinho com o lápis assim, um risco, para eu saber que eu não posso pintar aqui, tá? E aqui na linha, na última linha, também eu não posso pintar nenhum. Então, eu também faço um risco aqui, ó, para eu saber que eu não posso pintar, tá? Então, a primeira coluna e a última linha não pode pintar nenhum quadradinho. Então, eu deixo ali dessa forma. Agora, vamos lá. Na segunda coluna, eu só posso pintar 1. Como que eu vou saber qual que vai ser se eu tenho 2 disponíveis? Não dá para escolher, né? Então, eu vou aqui para o próximo. Na última coluna, né, a gente riscou o último porque não pode pintar. Sobraram quantos? 2. E aqui eu tenho exatamente o número 2. Então, eu vou pintar esses 2 quadradinhos. Pinta aqui e aqui também, tá? Agora, vamos olhar pelas linhas. Na primeira linha, tá? Aqui só pode pintar um quadradinho. Já tem um pintado, ok. Agora, na segunda linha, eu tenho que pintar 2. Só tem um pintado, então o que eu vou fazer? Pega, só sobrou esse, né? Então, aí olha, né? Dá uma geral. Aqui 0, aqui 1, aqui 2. Olha pelas linhas, 1, 2 e 0. Então, tá certinho. Tem que escrever a matriz. Como é que a gente faz para escrever? Lembra que eu falei aqui em cima? Onde tá sem pintar é 0. E onde tá, né, pintado é 1. Então, aqui na primeira coluna vai ser o quê? 0, 0, 0. Lembrando que matriz a gente usa colchetes ou parênteses, tá? Na segunda coluna, 0. Aqui tá pintado, então é 1 e 0. E na terceira coluna, 1, 1 e 0. Porque tá pintado, né? E aqui no último não. Beleza? Vamos pro problema 2 agora. Vocês estão aí? Vocês querem tentar fazer o 2? Eu dou um tempinho? Ou eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer o 2 com vocês. Aí o 3 e o 4 eu deixo pra vocês fazerem então, né? Eu dou uns 5 minutinhos. 5 não, é muito, né? Uns 2 minutinhos. Vamos pro problema 2. Então, ó, a forma que eu expliquei, né? Ver se tem o 3. Como não tem o 3, a gente vai no 0. Aqui, então, na primeira coluna, eu não posso pintar nada. Então, eu vou fazer um risquinho bem fraquinho aqui, pra eu saber que eu não posso pintar. Agora, aqui, na última linha, tá também que eu não posso pintar nada, né? Parece com esse. Então, eu vou riscar aqui, ó, só pra eu saber que eu não posso pintar o quadradinho. Vamos lá. Aqui tem 1, só que eu tenho 2 disponíveis, não dá pra escolher.
Aqui na última coluna, tá? Que eu tenho que pintar 2. E tem quantos disponíveis, né? O último a gente riscou porque não pode, sobraram 2. Então, tem que pintar exatamente esses 2. Agora, vamos para as linhas. Na primeira linha, a gente riscou aqui o primeiro porque não podia, né? Pintou o último, o que sobrou? O do meio. E eu não tenho que pintar 2. Então, vem aqui no do meio. E, né, na linha do meio aqui tá 1 e a gente já tinha pintado mesmo, então tá certo. Agora é só montar a matriz. Vocês viram, né? Ficou bem parecido, né? Parecido não é igual, tá bom? Então, vamos montar a matriz. Na primeira coluna só vai ter zeros. Na segunda coluna, 1, 0 e 0. E na terceira coluna, 1, 1 e 0. Belezinha? Então, agora, tentem fazer o problema 3 e o problema 4, tá? O problema 3, deixa eu abrir aqui. O problema 3 tem o 202, né, nas colunas e 202 nas linhas. E o problema 4 tem 131 e 131. Então, vai, 2 minutinhos para vocês tentarem fazer. Aí, quem conseguir, se quiser ligar a câmera para poder mostrar, pode mostrar, tá bom? Como eu não coloquei desafio ontem, então daí hoje quem conseguir fazer, quiser mostrar, eu considero um pontinho. O que vocês acham? Pode ser? Faz aí, quem que vai fazer e vai mostrar? Deixa eu ver no bate-papo aqui se vocês falaram alguma coisa. Agora que eu vou ler, né? Ó, a Bia me mandou mensagem reservadamente, mas eu vou falar, tá? Bia Camargo. A Bia Camargo falou que no dia da aula do Centro de Mídias, ela aproveitou e já fez tudo. Então, muito bem, viu? Essa é a ideia, gente, pode fazer. Quando tem aula no Centro de Mídias, a professora ela pede até para vocês pegarem a apostila. Pode fazer, tá bom? Não tem problema não. Às vezes, exercício que eu peço para vocês entregarem já foi resolvido na aula do Centro de Mídias. Então, quem acompanha a aula lá do Centro de Mídias se sai super bem, porque faz lá na hora que eu peço para entregar já tá às vezes pronto, né? A primeira atividade lá, que era de montar a matriz, eu pedi para vocês fazerem o exercício 1. Eu acho que a professora tinha feito 3 itens daquele, tá? Ô, Bia, Bia, você quer compartilhar? Quer mostrar? A Stephanie também falou que fez. Vocês querem mostrar? Giovana Delova também fez. Quem que vai mostrar aí? Ninguém? No WhatsApp não dá pra mandar porque eu tô usando o celular pra gravar, gente. Não vai dar pra eu abrir aqui, não. Aqui não dá pra mostrar? Não?
Faz assim, ó, quem fez, manda então no WhatsApp, que daí depois eu olho, tá? Manda agora, tira uma foto e já manda, ó. Então agora é 8h34, tá? Então eu vou olhar quem me mandou 8h34, 8h35 no máximo. Aí eu aceito o ponto, beleza? Aí, ó, na hora que der 8h36 eu já vou começar a resolver, então eu não vou aceitar mais, tá bom? Então quem fez, manda uma foto, tira a foto. Oh. Gente, tinha caído aqui, ó, mas voltou, né? Pessoal, faz um favor pra mim. Escreve de novo no chat o nome de vocês e a série, porque como caiu, eu não sei se vai salvar o chat, tá? Então, vocês não fazem esse favor pra mim? Escreve de novo aqui o nome e a série, tá? Fazendo favor. Que eu não sei se salvou. Que fica caindo aqui toda hora. Oh. Na semana passada eu vi, né, que de várias disciplinas ficou caindo, né? É complicado. Acho que é muita gente usando o Zoom. Mas enfim, é bom quando eu vejo assim que eu falo uma coisa e vocês colocam no chat, que pelo menos eu sei que vocês estão me ouvindo, porque é muito estranho ficar falando na frente do computador e assim, né, não tem ninguém olhando, né? Ai, gente, eu também sofro em casa, viu? Eu queria sala de aula logo. Vamos fazer o 3 e o 4 então pra gente encerrar, tá? Então, o problema 3. Então, ó, quem mandou, mandou no WhatsApp. Quem não mandou, não manda mais, hein? Vamos ver se tem algum número 3, né? Não tem, então a gente vai olhar no 0. Porque eu sei que onde tem o 0 significa que eu não vou pintar nada. Então, eu vou riscar aqui bem fraquinho, para eu saber que eu não posso pintar. E aqui na linha onde está o 0 também não posso pintar, tá? Então, risquei bem fraquinho. Aí, olha que a primeira coluna, eu só posso pintar 2 quadradinhos. Como eu risquei um, né, o do meio, então eu vou pintar quem? Os que sobram. Ó, o primeiro e o último, tá? E na última coluna também são 2, então eu vou pintar quem? O primeiro e o último, tá? Aí encerra. Para escrever a matriz, lembrando que onde está pintado coloca 1, então 1, 0, 1, 0, 0, 0 e 1, 0, 1, tá? E aqui o problema 4, como a gente tem o número 3, então significa que tem que pintar os 3, né? Todos os quadradinhos que tem. Então, aqui no meio, eu tenho que pintar 3, tem 3, então eu vou pintar todos. Aqui, na primeira e na terceira coluna, eu só posso pintar 1, mas tem 3 disponíveis. Então, assim, na hora que for, não dá pra escolher assim de cara, né? Então, olha pra linha. Na primeira linha, eu só posso pintar 1. Já tenho um pintado, então tá tudo certo. Na linha do meio, tem que pintar 3. Então, falta pintar os outros 2. E na última linha, só pode pintar 1. Já tenho um pintado, então está certo, tá? Então, aqui, encerrou, vamos escrever a matriz. A matriz 0, 1, 0, e depois 1, 1, 1, e depois 0, 1, 0, tá? Aí tem o problema 5 e o problema 6, eu vou deixar para vocês fazerem. Só um detalhezinho, aí na apostila, o problema 6, que é esse maior, só tem os números em cima, né? Do lado aqui das linhas não tem nenhum número, vocês viram?
Eu vou falar para vocês quais são os números que tem que colocar aí, tá bom? Coloca aí na apostila. Então, 10, 4, 8, 5 e 6, tá? Então, tem os números... Ah, não vou mostrar porque o meu tá feito. Mas tem os quadradinhos maiores aí, do problema 6. Tem os números em cima, mas não tem os números do lado, tá? Completa aí, então. 10, 4, 8, 5 e 6, tá bom? Aí é um desafio aí para vocês tentarem fazer. E a atividade 24 também vou deixar para vocês. Então, lembrando, ó, já vou encerrar, tá? Lembrando que nessa semana não tem atividade para entregar. Então, quem tiver devendo atividade, aproveita essa semana para fazer. Faz, me envia lá no Classroom, tá bom? E se precisar de alguma coisa, vocês me chamam no WhatsApp sempre até às 6 da tarde. Tá bom, gente? Então, beijo pra vocês. Boa semana, tá? Estudem. Quem precisar conversar, me chama, tá bom? Tô sempre disponível. Tchau, tchau. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Se não, pode ir descansar para a próxima aula.